tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Executores, o podcast de quem faz acontecer. Eu sou Tami Roger, do time de marketing da Concepto, e estou aqui com o Thiago, Head de Estratégia da Concepto. É mais um prazer enorme estar com vocês aqui em mais um episódio do Executores Podcast. Como a Tami bem disse, o podcast quem faz acontecer. E é muito bacana dividir aí contigo esse podcast. Já fizemos um, né? E acho que o pessoal vai nos ver muitas vezes aí nas telinhas. Eu tô achando também. Obrigada pelo convite. Apesar de eu estar aqui tremendo, gente. Que tremendo um pouquinho, mas assim, é um bate-papo muito importante, muito crucial. Diria que para nossa vida pessoal, quanto profissional, para você que empreende ou não, esse papo vai fazer toda a diferença na sua vida, a forma como você enxerga as coisas. E o tema que a gente escolheu aqui para esse bate-papo é sobre pressão. Então, como lidar com a pressão na vida e nos negócios? Você se sente sob pressão constantemente? Se sente esgotado por conta disso? Emocionalmente abalado? Psicologicamente fraco? A gente sabe que temos altos e baixos, né? E empreender, não é, Thiago? É uma montanha russa. A gente que empreende aí há alguns anos, podemos dizer o quanto isso nos deixa em estado de pressão constante. É verdade. Então a gente quer trazer para vocês uma luz, trazer o conceito, trazer como que a gente lida com isso, como é que o Thiago ali, né, lida com o mundo dos negócios e como isso também pode afetar a vida pessoal. Diversas vezes nos afetou. Sim. Né? Então não há quem possa fugir da pressão. Então, diante desse contexto, você que está aí nos assistindo, certamente pode já ter passado grandes pressões na sua vida e você conta isso até hoje. Como eu passei por isso, como esse desafio, sabe, mudou o curso da minha vida, ou então eu quebrei, eu não soube lidar bem, ou então eu estou no meu terceiro relacionamento por conta dessa pressão toda. Então aqui a gente vai trazer alguns tópicos aí pra gente debater e fique à vontade também para você escrever, comentar, compartilhar esse conteúdo. Tá certo? Bom, então, tô aqui com a minha colinha. A gente vai falar sobre pressão, Thiago. O que você entende, a origem da pressão? Você acha que a pressão ela é mais externa ou interna? Ou é nossa, vem de dentro? Como é que você julga e contextualiza sobre a pressão pra gente? Tá, legal. Então, é muito bom poder ter essa ponte, esse canal para falar de temas que estão no dia a dia dos negócios. Muitas vezes a gente escuta muitas coisas interessantíssimas, a gente vai trazer muita coisa técnica, muita coisa do dia a dia também, mas a gente incorre o risco de falar só naquilo que é hype, ou seja, o que é modinha. E a ideia não é falar aquilo que acontece por trás dos bastidores. E a pressão, ela é inerente ao jogo dos empreendimentos, ao jogo dos negócios, ou qualquer atividade de alta performance também. Se, por exemplo, você é uma mãe, e você é uma baita de uma mãe, se você quer cuidar dos seus filhos com o que há de melhor, entregando o seu melhor em alta performance, né, criando, educando, alimentando, cuidando dos estudos, cuidando do dia a dia deles, você vai se ver numa posição de pressão. Se você for, por exemplo, alguém do esporte, alguém que treina 4 anos para ir para uma Olimpíada e eventualmente você vai correr só 30 segundos, você vai nadar 1 minuto e meio, você vai estar em pressão constante para primeiro bater os tempos que te condicionem a ir para a Olimpíada e depois para lá dentro você conseguir performar. Sim. Então, se você parar para pensar, todo mundo que quer entregar o melhor de si, de alguma maneira vai estar pressionado. E o que eu entendo sobre pressão de falar da origem, né, e amarrando todas as pontas? Pressão para mim é um privilégio. Só é pressionado pela vida aquele que está lidando com algo que se percebeu no ambiente no qual ele pode tirar o melhor de si, no qual o ambiente busca tirar o melhor dessa pessoa também. Então essa pessoa se descobriu, essa pessoa está no lugar certo. Agora, como lidar com essa pressão é outro ponto. E aí, para mim, pressão ela vem dos dois lados, né? E se vem dos dois lados, a gente pode equilibrar as forças. Como vem dos dois lados? Primeiro, a autocobrança, a cobrança interna para performar, para atender, para suprir expectativas, seja familiares, no negócio, de todo mundo estar envolvido, social, no seu ecossistema, sua família como um todo, e de fora para dentro também. As pessoas, o círculo social e tudo mais. Então, a pressão ela ocorre dos dois lados. Mas eu entendo que ela é como uma pedra bruta. Se a gente souber lapidar,
a gente vai tirar o melhor dela para que a gente alcance aquilo que a gente tem projetado para nossas vidas. O ser humano, é inerente ao ser humano aspirar coisas grandes, aspirar coisas maiores do que ele. Para mim é o caminho da virtude, né? Eu, como um cristão, eu entendo que o caminho do sucesso é o caminho da virtude, não o caminho da felicidade, mas o caminho do contentamento. A felicidade é algo que a gente vai alcançar ao longo desse caminho da virtude. E se eu estou buscando o caminho da virtude, eu vou entregar o melhor de mim com aquilo que já me foi dado. Eu tenho saúde, alguém me criou, eu estudei, eu me desenvolvi, eu tive possibilidades na vida. Então, se eu quero traçar o caminho da virtude, naturalmente serei pressionado. E aí eu acho que um ponto fundamental de início de conversa para lidar um pouco com isso é a identidade. Saber quem eu sou e para onde eu estou indo. Muito bom, é interessante você colocar desse ponto de vista, né, de ser um privilégio, de um caminho para a virtude, porque a pressão, normalmente, ela não aparenta ser algo bom, né? Ela é totalmente desconfortável. É verdade. Quando você se sente pressionado, você vai conversar com alguém que está no trabalho, a pessoa se sente muito pressionada, ela quer, ela fala, não aguento mais, é o que sai da boca, eu não aguento mais. Sim. Né, como você falou, como mãe, quantas vezes eu me vi sob uma pressão, eu estou educando bem meus filhos, não estou, então eu posso dizer que boa parte dessa pressão, ela é interna, nossa autocobrança. E também é lógico, né? A gente tem todo um fator social, a gente se compara muito, a gente vê resultados de outras pessoas, a gente sempre tenta, de certa forma, tentar alcançar algo, né? Por comparação, eu tenho que me adequar a esse sistema, eu estou numa empresa, eu preciso mostrar resultado. Interessante isso. Né? Então aqui você já vai perceber que a gente vai lidar sob a pressão de uma ótica muito positiva. Ao contrário do que eu tenho, né, que eu falei agora há pouco, de olhar isso como, isso é ruim, meu casamento está sob pressão, quer saber? Vamos terminar tudo, cada um pro seu lado, isso não está dando certo. O negócio está pressionando demais, estou até tomando remédio. Então vou para outro caminho porque não está dando certo. Então, olhe sob outra perspectiva. A pressão, ela é boa quando você sabe e aprende a lidar com ela. Esse é um ponto que eu queria pegar esse gancho para me destacar. O problema não é a pressão em si. A questão é se eu estou preparado para aquele nível de desafio, né, que está me pressionando. Né? O desafio é que vai me trazer esse nível de pressão. Então, tem uma literatura, um livro chamado Flow. Eu não vou lembrar o nome lá do autor, se você lembrar. É um nome bem... Mihaly Csikszentmihalyi. Eu acho que é isso aí. Mais ou menos isso. Se não for, me perdoem. Mas o livro chama-se Flow, tá? E o que ele fala do estado de flow, quando você está conectado àquilo que te faz bem? Ele fala de 2 eixos, X e Y. Ele fala do nível de competências estarem totalmente alinhado ao nível de desafios. Então, se eu tenho um desafio equiparado ao nível de competência que eu tenho, eu vou alcançar o estado de flow. Eu me sinto muito bem conectado. Porque se eu não tenho a competência necessária para aquele desafio, eu vou ficar ansioso. E aí que a ansiedade começa a acontecer, porque eu estou lidando com algo que digamos que é algo novo, algo subjetivo. Então é porque eu não sei ainda o que eu preciso fazer para resolver aquelas questões daquele desafio que estão me pressionando. E quando o desafio está abaixo da minha capacidade, eu fico, como eu posso dizer, desengajado. A pessoa fica desengajada, muitas vezes triste, porque aquilo não conecta com a realidade dela. Então eu tenho que entender o tamanho do desafio e se ele é compatível às minhas competências. Se ele estiver compatível, e é claro, eu tenho que ir incrementando. É subindo degrau a degrau. Imagina que eu vou subindo degrau a degrau, aumentando o desafio e me capacitando. Jogo o desafio e me capacito um pouco mais. Se eu estico demais, pode acontecer a questão da ansiedade, que é muito perigoso. E aí as pessoas confundem a pressão com a ansiedade. Ser pressionado, ok, mas a ansiedade por trás de estar sendo pressionado. Esse é o ponto. O nível de competência que eu tenho ou não. E como é que eu equalizo isso? Se eu estou no mundo dos negócios, eu não tenho que, como diretor executivo, como dono, por exemplo, ou como gestor, saber de todas as coisas. Então, eu tenho que trazer outras capacidades, novas capacidades, de elementos terceiros, de contratados, de sócios, de parceiros, não jogar o jogo junto, por exemplo. Também. Nossa, baita aprendizado. Fica aí a dica do livro Flow. Comenta aí se você já leu. Esse livro é muito bom. E é verdade, Thiago. Falando sobre isso, é importante a gente esclarecer esses pontos, porque se confunde, né? Às vezes pode ser a ansiedade um sintoma do meu estado sob pressão. E aí, se eu elevo demais, se eu não tô com aquela capacidade, ou a de menos ou a de mais, é onde eu encontro o problema. Exatamente. Então, não confunda o problema com a pressão.
A pressão ela é algo natural, que todo ser humano vai ver, em maior ou menor nível, dependendo da posição que você ocupa. Mas o estado ansioso, o estado de desistência, de fraquejar, de você se sentir ansioso, ao ponto de isso afetar sua saúde mental, física, enfim, afetar seus relacionamentos, aí já é outra coisa, decorrente de um problema. Então, é por isso que é importante a gente diferenciar e saber que a pressão, Thiago, então podemos dizer que a pressão, ela nos impulsiona. Sim. Ela nos promove. Sim, sim. A pressão, ela é o efeito de uma causa maior por trás, que é algo que no ambiente está me estimulando a fazer algo, a ser melhor. E é claro, eu tenho que entender também se eu estou no ambiente correto. Existe aquilo que para mim é uma pressão natural e eu adoro se estiver conectado àquilo que é o meu chamado, àquilo que é o meu legado, àquilo que é meu propósito, àquilo que eu gosto de fazer. Então, acho que um grande problema é quando a gente trabalha com negócios só por questão monetária, econômica, por exemplo. Se eu desenvolvo um negócio, chega uma hora que eu já fiz dinheiro suficiente, eu não estou mais conectado àquele negócio. Não é mais para você esse game. Não é mais para você esse jogo. Eu tenho que estar conectado ao ponto de, se eu não precisasse mais trabalhar, continuaria trabalhando? Se a resposta é sim, aquele desafio é para você. Nossa, agora, se não, eu tenho que olhar para que eu posso fazer, como eu posso me reconectar. Porque no final do dia também é sobre servir. Para mim, trabalhar é sobre servir, é o caminho da virtude para que eu sirva outras pessoas. Se eu sirvo muito bem, se eu gero valor, eu vou naturalmente prosperar. Então, se aquela pressão está associada a um desafio para o qual eu fui chamado e estou conectado, ok, você vai ganhar esse jogo, persevera, traz as competências necessárias se não tiver. Agora, se não está conectado, se eu, por exemplo, não precisasse para remunerar desse cara e eu continuo mesmo assim, provavelmente você vai se colocar numa posição complicada. Aí onde entra a pressão ruim, né? Você já entra num estado de pressão que você leva para o lado ruim, negativo. Sim. Gente, tudo aqui, pelo que a gente tá, até esse ponto do papo, você tem percebido aí também de casa, né? O quanto que tudo tá relacionado à forma como que a gente lida, a forma como que a gente enxerga, o lugar que a gente dá as coisas. Então, se eu tô bem engajado, se eu tô, né, ali fazendo algo por propósito, se eu tô bem, se eu sei lidar, se eu sei que a pressão me impulsiona, se eu sei diferenciar a pressão de problema, se eu enxergo bem as coisas, a minha vida muda. Sim. Então, é parte muito da nossa mentalidade de como eu encaro as coisas. Eu posso enxergar um problema, né, Thiago? Sim. Você fala muito de soluções de problemas, então, e você deve ser, quem é empreendedor tem que ser um apaixonado por solucionar problemas, não, e diferente de você só ver problema em tudo, né? Não ter a cabeça para solucionar. É verdade, vocês enxergar a oportunidade, né? Enxergar como oportunidade. A verdade é que, quanto maior é o problema que você resolve para a sociedade, mais ela vai te pagar por isso. Então é por isso que eu sou apaixonado por problema, não só pelo recurso, mas porque isso me desafia. Isso provoca o meu intelecto. Eu entendo que o Criador nos deu capacidade e o grande milagre está aqui dentro. Todo o resto ele nos permite em saúde desenvolver. Então, os problemas, na verdade, para nós aqui da Concepto e para a maioria dos nossos parceiros e clientes, é um grande desafio. É um desafio que, se solucionado, eu vou subir o nível, eu vou elevar o meu nível. Pode perceber também, por exemplo, imagina quando você começou no colégio. Tá? O desafio era um. Quando você passou pela pré-escola, passou pelo a colegial e depois ensino médio, são novos desafios que se avizinham e uma vez que você o supera, você se transforma como pessoa. Para o mundo dos negócios não é diferente. Então, o problema, na verdade, é um desafio e eu sofrerei pressões por conta disso, porque eu estou buscando me aprimorar. E aí, pessoal, é muito mais sobre um alvo, é muito mais sobre um horizonte, uma direção do que um alvo. Eu estou caminhando rumo a um lugar maior e melhor que não precisa ser um alvo. Aí eu vou me apavorar eu tenho que tirar nota 10, eventualmente 9 já é o suficiente. Mas eu estou rumo a um lugar de desenvolvimento, de aprimoramento contínuo. É aquela frase que vocês falam, feito é melhor do que perfeito. É o good enough, isso aí. E falando de pressão, agora eu vou entrar um pouquinho mais na esfera ali da sua vida profissional. Conta pra gente uma pressão que você viveu. Eu sei que são inúmeras até aqui. E aliás, gente, vou abrir um parênteses, tá? Porque eu conheço toda a trajetória profissional. Nós somos, né, marido e mulher. Então, começamos a nossa jornada muito cedo.
e lidamos juntos, né? Em determinados momentos, eu não sabendo lidar bem com a pressão, ele, ora, e a gente sendo parceiro de ajudar um ao outro. Então, assim, a gente tem muita propriedade para falar desse tema, né, nessa jornada não só empreendedora, mas também conjugal e descoberta, e que até onde nós chegamos, né, da nossa história. E falando de pressão, cita aqui pra gente uma pressão que você enfrentou na sua trajetória profissional e ela ali te jogou para frente, para avançar, mas que você sofreu por ela, assim, uma pressão na vida profissional. Que me fez sofrer. Eu vou né? Eu vou falar, talvez para muitos aqui seja novidade, mas do meu day one. Vou falar como eu comecei a empreender. Então é algo inusitado, tá? Voltemos a 10 anos atrás, o ano é 2015, eu já havia tido experiência ainda muito jovem, com 20 e poucos anos. Com 25 eu já fui gestor numa multinacional, né, na área industrial, um gestor industrial ali, numa empresa multinacional americana. Lidei com diversos projetos interessantíssimos, né, que envolviam toda a cadeia de nacionalização, engenharia, produção, operações, pós-venda aos nossos clientes. E eu já estava bastante preparado no ano de 2015 para poder alçar voos maiores. Eu queria muito ser diretor industrial, era para isso que eu estava me preparando. A questão é que a empresa que eu trabalhava, ela decidiu se deslocar para Curitiba, você lembra muito bem? Lembro. E por uma decisão de estar em família, por uma decisão de estar concluindo a segunda graduação, que para mim seria muito importante para alçar voos maiores, as pressões que eu havia escolhido para mim, os desafios que eu havia escolhido para mim, a gente decidiu não descer, decidiu não ir para Curitiba, tá? Cidade maravilhosa, conheci muito bem, mas um momento de família e profissional não era apropriado para descer. Havia uma convicção muito grande no meu coração de que em pouco tempo já estaria realocado, tanto que eu fui o último gestor técnico a sair da companhia, baixei as portinhas em São Paulo e o pessoal continuou a operação em Curitiba. O ponto é que eu entendi que muito rapidamente eu me recolocaria. E a gente estava em 2015 aí, para quem tem um pouquinho de trecho aí nos negócios sabe o que aconteceu. A gente teve um grande crash na economia brasileira, por N razões, muito questões políticas, e a recolocação não foi rápida. Eu entrevistava, eu passava nos testes e as vagas eram congeladas. Isso começou a me amargurar demais. Ao mesmo tempo eu precisava sustentar minha casa, me virar com isso, nos virarmos, e eu precisava dar continuidade no TCC da universidade, colocando pressão ali para a coisa acontecer. Então era muita pressão, a pressão interna como o marido, como provedor, a pressão como profissional, de não ver as coisas acontecendo, do momento que o país vivia. E aí, em determinado momento, também, você vai lembrar, houve uma oportunidade de fazer um teste, aplicar um teste para a Toyota, que eram, curiosíssimo, gente, eram 3 meses, era agosto de 2015, quem passasse em setembro ou outubro ficaria 3 meses como estagiário e em janeiro já seria engenheiro da Toyota, engenheiro sênior da Toyota. Então era um negócio quase que milagroso. Então apliquei os testes. Era tudo que você queria. Era tudo que eu precisava. A vaga perfeita. O encaixe perfeito, que era engenharia de produto. E eu conhecia bastante disso, já tinha muito lastro, tinha cerca de 27 anos e conhecia muito daquele jogo. Ao passo que a maioria dos rapazes e das moças que estavam concorrendo ali também tinham mais ou menos 24 ou 25, na média eu tinha uns 2 ou 3 anos a mais que eles, mas eu já tinha muita bagagem, né? Muita bagagem, comecei, já tinha quase uma década de atuação. O ponto é que passei na entrevista, teste psicológico, passei na entrevista do inglês, passei na entrevista técnica, fomos fazer aquela simulação em grupo, teste em grupo ali e tudo mais, e eu liderei o meu grupo, apresentei o projeto. Para mim, das vagas, acho que a gente estava em mais de 20 pessoas, 25 pessoas, tinham 4 ou 5 vagas. Eu entendi que uma das vagas era minha e ponto, acabou. Estava determinado. Exatamente. E aí eu acabei me esquecendo de que a maioria das coisas não está nas nossas mãos. E aí os entrevistadores, os diretores técnicos que estavam ali passeando em nosso meio, querendo entender o perfil de cada um deles se levantou, começou a discursar e falou para toda a turma: olha, pessoal, muito bom o esforço de vocês, o trabalho, tudo que vocês fizeram até aqui, mas eu quero fortalecer aqui, trazer a perspectiva do que a gente está procurando. Estamos procurando jovens talentosos, com baixa experiência, a fim de que a gente coloque a cultura Toyota nessas pessoas. Vai vendo. Quando isso aconteceu, ele olhou dentro dos meus olhos. Ele falou direcionado para mim. Ou seja,
Eu não era o jovenzinho inexperiente. Eu tinha quase a mesma idade da turma, mas já tinha bastante experiência. Não tinha o E eles perfil que eles queriam. alguém que eles pudessem, na cabeça deles, moldar. Não que eu não pudesse ser moldado, mas eles entenderam que eu tinha mais experiência do que o necessário. Então, provavelmente houve um erro do recrutamento, porque o Sim. RH, se eu não tinha o perfil, não tinha que ter me colocado ali. Só que aquilo eu já percebi que dali não ia para frente, e realmente não aconteceu. E isso me frustrou demais. Me frustrou a tal ponto de eu ganhar um certo estupor, criar um ranço no mundo corporativo. Voltei para o mercado, empresa multinacional francesa, me realoquei. Depois eu fui para o mercado automotivo em Resende, no Sul Fluminense, fui tocar projetos em uma empresa de médio porte, no qual a Conceito nasceu, né, dentro desse ecossistema de empresas nacionais, entregando projetos lá para a multinacional. Foi uma experiência super bacana, mas eu perdi o apego para a maioria das coisas. Então, com aquilo eu me desacoplei e aconteceu o meu day one. Eu estava pronto para tudo ou nada, porque eu já tinha chegado no fundo do poço na minha cabeça profissional. A partir dali, eu estaria apto a fazer qualquer coisa. Então, falando de pressão, esse certamente foi o meu day one enquanto empreendedor, e eu só tenho que agradecer primeiro a Deus e a oportunidade de ter tido esse tipo de desafio e pressão para poder me moldar, porque certamente eu não seria um empreendedor que aguentamos o que aguentamos, que passamos pelo que passamos, se não fosse essa primeira experiência. Por isso que empreender nem sempre é para todo mundo. Tem que ter casca e tem que querer, tem que estar conectado àquilo que você realmente gosta de fazer. Exato. Uau, né? A história é longa aí, falei bastante. A gente falando assim, talvez você aí de casa tenha se identificado em alguma situação ou está passando por alguma pressão nesse exato momento. E foi muito difícil, é um processo doloroso. Só que aí tem um ponto, Thiago, que é a próxima pergunta. Diante da pressão, é lógico que a gente pensa em desistir, você se questiona, eu tô no lugar certo mesmo ou não, o que eu imaginei nada aconteceu, você se sente assim um pouco perdido. Mas conta pra mim, diante dessa pressão, o que te levou a se motivar novamente ou a fazer dessa pressão algo, uma escada ali, não uma descida? O que te motivou? Porque diante da pressão você pode ter tanto o sentimento de desistência ou então levar aquilo e falar, da onde surgiu essa motivação novamente? Sim. Acho que primeiro é uma fase meio que descoberta também, não é uma resposta pronta. Então eu não tinha na minha cabeça que eu já iria empreender. Foi um processo. Quando a oportunidade de empreender se avizinhou no futuro, ali cerca de 2 anos depois desse episódio, eu comecei a perceber que eu estava preparado para isso, que era o que eu gostaria. Eu estava livre das amarras do que era o CLT, do que seria a caixinha pré-moldada para mim. Eu já estava preparado, eu já estava desconectado, eu já estava decepcionado. Então, tentar algo diferente para mim é algo que estava tudo ok. Então, a primeira motivação foi o brio, o senso de cumprir um objetivo maior, que era cuidar da minha família, cuidar da minha vida e aproveitar as competências que eu tinha para continuar caminhando. Então, eu acho que se a gente não tem a vontade de fazer acontecer, a gente precisa do motivo para a ação, a motivação. Qual era o motivo para a ação? Fazer as coisas certas. Não é fazer o que eu gosto, não é fazer o que é legal, é fazer o que eu preciso fazer. Qual é o motivo para a ação? Era dar continuidade naquele legado profissional e cuidar da minha família. É basicamente isso. Precisamos de um motivo para agir. Então, aqui falando um pouco mais, né, sobre momentos de pressão, diante desse quadro todo aí que você falou, foi uma experiência de forte impacto, né, emocional, psicológico, social. Você teve impressão em todos os níveis da vida, que afetou tudo. Como que, na sua opinião, ou até na sua vida mesmo, como é que a pressão ela te afeta a modo mente e saúde? Quais os sintomas e como é que você lida? É importante falar sobre isso, porque diante do que a gente está falando ali, né, não foi nada fácil, né? Tudo foi um processo a ser vivido, se descobrir, a passar com isso, passar por isso. Tem momentos que você fica muito bravo, irado, daqui a pouco você volta, cai em si, não, faz parte da caminhada. Mas como que a pressão ela já afetou sua saúde física e mental e como é que você lidou com isso? Você tem algum escape? O que você faz nesses momentos? Legal, Tami, legal. A pressão, ela
me impactou, como você falou, no emocional e por consequência na saúde, com maior ou menor grau de intensidade no decorrer dos anos. Eu confesso que no começo do empreendimento é muito difícil por conta de você ainda estar tateando, buscando encontrar o seu caminho. Você não sabe se você acertou a mão. Existe uma cobrança interna muito grande sobre, eu fiz as escolhas certas? Será que eu não estou jogando minha carreira de executivo no mundo industrial fora? Porque muitas vezes é uma ida sem volta. Para você voltar, nem sempre é do mesmo jeito. Nem sempre você consegue contentamento também para aquilo que foi talvez interessante no passado. Então, no começo é uma pressão muito grande no sentido de saber se você está no lugar certo. Então, como lidar no começo? Eu lidava muito com buscando me abrir, buscando fazer um esporte, dar um contrabalanço a essa pressão. E, claro, colocando pressão também no trabalho para entender se aquilo fazia sentido. Então, acho que quando o empreendedor está começando, se for o caso de quem está nos ouvindo, é você colocar muita energia para rodar o seu MVP, que é o seu produto mínimo viável, entender se existe aderência para o seu produto ou serviço no mercado, que a gente chama de Product Market Fit. Então, acho que foi um pouco disso, o caminho do amparo da família, né, se conectar, de desconectar o trabalho. O esporte, por exemplo, é algo muito relevante. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que a propensão que a pressão do desafio me trazia, ela está muito ligada à ansiedade. Sabe, o que será o amanhã? Se esse projeto, será que vai dar certo? Será que vai remunerar? Será que eu vou ter caixa para bancar todos os meus compromissos? Será que eu vou ter vida longa? Poxa, agora eu formatei um time muito especial. Se o projeto não entrar, se o outro sair, será que eu vou conseguir reter esse time? E se eu não reter, eu vou pagar qual o preço de quantos anos para poder montar um time desse de novo? Quem sabe nem montar de novo você consegue. Então muita coisa passa na cabeça. Acho que o caminho é visão de longo prazo onde você quer chegar, e olhar muito para o dia a dia, o que eu posso fazer hoje. Hoje, o agora. O agora, foco no agora. E aí eu vou falar um pouquinho da questão da fé, como isso colabora. Eu entendi no passado, Tami, que praticamente 100% das coisas estavam na força do meu braço. E aí eu precisei aprender a duras penas que uma parte pequena está comigo e eu vou fazer o melhor para que isso seja alcançado. Mas muitas coisas vão conspirar e cooperar para o meu bem, para o nosso bem. E aí eu entendo que o Eterno, o nosso Deus, é Ele que traça os caminhos para que a gente possa estar bem alinhado. Então, se não deu certo, se uma porta se fechou, como a própria Bíblia diz, outras se abrirão, e é Ele quem fecha e quem abre portas. Então é aí que eu coloco meu coração, na fé, na esperança e no entendimento de que Ele tem um plano maior e está cuidando de tudo. É assim que quando eu continuo ficando ansioso vez ou outra, mas com menor frequência, com menor intensidade. Quando começa a acontecer, eu busco fazer bem o meu trabalho, cuidar daquilo que está nas minhas mãos e do meu time, e aí eu entrego aquilo que não me pertence, que não cabe a mim, que eu não tenho controle, a Deus. É isso que eu tenho feito demais. Maravilha. E continuo buscando ter momentos na nossa família, com os nossos filhos, focar em outras coisas, fazer um esporte. Então é um pouco disso também, ter esse tempero, esse contraponto para que a gente consiga ter saúde mental para viver todo dia. Sim, complementando aqui, né, na questão da ansiedade, que é um impacto, né, uma das causas ali sob pressão, ela não sei lidar com isso. Então a primeira coisa, você começa a viver muito no futuro. Então essa incerteza do e se? Como é que eu vou fazer isso amanhã? Mas e se der errado? Nossa, todo mundo já te olha. Parece que as pessoas já te olham com olhar de julgamento, né? Thiago, você deixou sua carreira. Sim, isso aconteceu. Isso aconteceu. Então, a princípio, a gente vocês estão loucos? O que te deu? Não faz essa besteira, né? Não troca o certo pelo duvidoso. Enfim, e isso tudo, né? Nós, como posso falar aqui em nome das mulheres, a gente é mais emocional, a gente é muito emotiva. Então, uma coisa que o Thiago sempre fala, seja racional. E racionalizar as coisas no momento de pressão é uma grande saída, não é, Thiago? Sim. A gente precisa de emoção também, mas na hora certa, né, Na hora certa. O problema é que, como tomar decisões sob pressão? Você pode enfiar os pés pelas mãos facilmente. E aí, como eu falei aqui na pergunta da saúde, muitas pessoas, nesse momento, elas ficam presas a medicamentos, né, nada contra, e é super válido alguém fazer uma terapia, procurar um profissional, você tem que buscar ajuda. Quando você percebe que passou do limite.
Então, uma dica importante aqui, já que a gente vem falando sobre isso, é você se conhecer, saber o seu limite, estabelecer limites, falar, não estou normal. E buscar caminhos. Então, por exemplo, o Thiago falou do esporte, a gente aqui sabe, né? Se ele estiver muito estressado, me deixa treinar, me deixa ir pra academia, me Virar deixa fazer... chavinha, né? Virar a chavinha. Muda o foco. E assim, viu que tá muito ansioso? Por que você falou da fé? A gente, como cristão, a gente busca na palavra e o conforto em Deus, porque a gente começa a temer demais as coisas. Então, a fé nos ajuda a espiritualidade nisso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, aí a gente ser muito intencional em deixar aquele pensamento, em mudar o foco, em passar a ter fé, e não, tô sob pressão, tô numa fase, tô num processo, mas vai passar, vou sair mais forte. Perfeito. E se não der certo, neste momento, vai dar em outro. Então, assim, uma frase que eu ouvi, que eu achei muito legal, é que assim, você não empreende para ver se vai dar certo. Você empreende até dar certo. Exatamente. E até aquele tombo, a gente passou por um período pandêmico aí que quem não quebrou, né? Quebrou em alguma circunstância. Quebrou emoções, relacionamentos, quebrou saúde. Quem não quebrou em alguma área da vida, ou em todas. Né? Ali foi um dilema. Sim. Tamanha pressão de... Ali nós recomeçamos. Exato. Ali foi um divisor de águas também. Mas aí que tá o grande segredo, que a gente pode falar aqui. Pegar tudo que está acontecendo com você e sempre ter um pensamento de o que eu posso tirar proveito de bom? Quanto isso pode ser positivo na minha vida? Ninguém cresce no conforto, não é, Thiago? É verdade. Quem é que cresce no conforto do seu sofá de casa? Ninguém. Mas quando te vem um desafio e você olhar para ele com bons olhos, porque o desafio traz a pressão, e a pressão, ela é propulsora, ela não é para te minar, mas depende do teu olhar. Então aqui a gente quer trazer para você aí de casa, você que nos ouve, empreendedor ou não, tenha um olhar positivo sobre a pressão, sobre o problema, sobre a realidade que você tá e viva o agora, faz o que você pode hoje. Senão a gente fica querendo deixar para amanhã, não faz, o amanhã não existe e esquece de fazer o que tá sob o nosso controle hoje, né? Que é o agora. Perfeito. Muito legal. Se você tá gostando desse papo, já deixa um likezinho aí, depois compartilha esse conteúdo com mais alguém, né? Acalma o teu coração aí também, você que já começou o ano e às vezes tá sob aquela pressão de fazer acontecer, aqui é o lema, né? Fazer acontecer, mas vai com calma, faz o que com ações coordenadas, com clareza, porque quando a gente tá muito ansioso também sobre aquela coisa de fazer acontecer, você facilmente toma uma decisão errada. Sim. E eu quero saber de você, Thiago, como é que você toma decisões sob pressão? Você atende vários clientes, no Brasil todo, e é uma pressão muito grande por resultados. Perfeito. Como que você toma decisões? Como é que você faz ali, abre o olho do teu cliente para que ele também faça o mesmo momento de pressão? Porque ele fala, meu caixa não dá, eu tô aqui, não dá para investir nisso agora, não dá, não sai da boca. Como é que você lida e como que você instrui seus clientes nesse ponto de pressão? Sim, eu acho que você citou bem agora há pouco que a gente tem que entender bem os nossos comportamentos e emoções e racionalizar tudo que a gente puder. A emoção, Tami, eu ouvi uma vez, você lembra bem quem disse isso aí, foi super interessante, ela é como esse palestrante ele falava, ela é como um dragão. A emoção é como um dragão. E imagine que esse dragão, ele está dentro de uma jaula e é possível você dar vazão a esse dragão de duas maneiras. A primeira é abrir as portas e deixar ele tomar conta do ambiente, fazendo o que ele bem entender. Imagina um dragão com todo o poderio de fogo descontrolado. Então ele vai jogar fogo para tudo quanto é lado e queimar todo o circo ali, todo o ambiente. Mas imagine então, esse seria a emoção descontrolada na hora errada. Ok? Agora imagine que esse dragão, você consegue direcionar para onde ele está focado e abrir uma comporta, uma portinhola, para que ele cuspa ali aquela chama, aquele fogo, direcionado para algum lugar. Você tem toda aquela potência canalizada que pode servir para N trabalhos, né? Assim seria a emoção. A emoção destemperada, desequilibrada, descontrolada, ela vai te atrapalhar. Agora, a emoção canalizada, por exemplo, eu estou num papo falando com um empresário, ou estou num momento de flow falando sobre estratégia ou gestão, a emoção pode tomar conta de mim.
Pode tomar conta porque ele vai tirar o meu melhor para conectar aquelas pessoas. Ou você desenvolvendo um trabalho artístico, um trabalho técnico de marketing, você vai dar vazão à criatividade com a emoção. Ela é fundamental, até porque se não tiver emoção, a gente vai ser um psicopata, né? Você não tem sentimento, você não tem conexão humana. Então isso é muito importante, até também para um modelo de gestão moderno, que a gente tem empatia pelas pessoas. Então tem que ter a emoção aflorada para ter empatia pelo outro, senão eu viro um tecnocrata. Eu já fui um tecnocrata no passado, e eu era muito duro. Importantíssimo. E eu percebi que eu precisava do tempero da emoção, me reconectar às pessoas, me conectar às pessoas, para que com esse tempero do racional, com a emoção, a coisa estivesse equilibrada. Tá? Então, primeiro, é racionalizar, entender as condições de contorno. Eu, como bom engenheiro, como homem de exatas, eu preciso sempre de condições de contorno, de variáveis, de equações, de incógnitas e de elementos ali para que eu possa compor uma determinada equação. Entender qual é o problema, quais são os limites desse problema, quais são os impactos. O que vai impactar a direita, a esquerda, para frente, para trás, as pessoas envolvidas, quais são os desdobramentos, qual é a contingência que eu tenho, quem são as pessoas envolvidas, quem são as pessoas que eu posso contar, com as capacidades que eu posso contar para resolver aquele problema. Então, condições de contorno, saber com que tipo de problema eu estou lidando, primeiro ponto. Então, é aí que eu vou racionalizar. Trazer para o campo das exatas, trazer para o campo das ideias aqui, bem nutridas. E a emoção, ela vai entrar no sentido de me dar força. Me dá força motriz para fazer acontecer, que é meu motivo para a ação. Então ela vai me cooperar muito nessa linha, assim que a gente toma a decisão. Olha muito para método, olha muito para o método cartesiano, né? René Descartes, que é número, aritmética, equação, método para que a gente desenvolva trabalho, que já é comprovado ao longo de décadas, e através disso a gente coloca energia no lugar certo. Tá? Não vai ser docinho, nem sempre vai ser fácil, às vezes as emoções se afloram um pouquinho mais, mas é sempre possível a gente aterrissar e fazer as coisas certas. Muito bom, Thiago. Tudo começa a gente pensar antes de agir, pensar o porquê eu estou assim. Pensar. O fato de você racionalizar a coisa. Eu digo isso porque eu aprendi muito isso na nossa caminhada, eu aprendi muito a racionalizar. Você sabe muito bem que, falando desse dragão aí, era eu. Né? Então, assim... as emoções tomavam conta e me cegava. Eu ficava assim, doida. E aí, quando você para, por que eu estou assim? Começar a se questionar, a pensar. Quando você começa a pensar, a coisa flui. Verdade. Não é verdade? Muito bom. Então, a gente vem falando aqui, né, sobre pressão, sobre como lidar com isso, né, os impactos disso na nossa vida. Falando ainda um pouco aqui de tomada de decisões sob pressão, quais aprendizados você pode dizer assim, né, no momento de tomar uma decisão estando em alta pressão, quais erros geralmente a gente comete, quais aprendizados a gente tem desse processo? Você pode citar alguns? Sim, claro. Eu acho que um dos erros muito grandes é aquilo que é inerente à condição humana, que é a fuga do que consome energia, que consome tempo. Isso é inerente ao animal que há em nós também. Embora sejamos racionais, existem elementos aí que remetem a uma irracionalidade, que é agir instintivamente. E o agir instintivamente vai puxar a gente para trabalhar naquilo que poupa energia, aquilo que traz segurança. Isso quer dizer que muitas vezes líderes podem culpar pessoas. Ai. Isso acontece muito, infelizmente. Líderes muitas vezes despreparados, que não estão emocionalmente equilibrados, que vão apontar o dedo na cara do primeiro que passar na esquina para justificar seus erros. Existe uma literatura chamada Responsabilidade Extrema, do Jocko Willink. Ele foi comandante de forças especiais americanas, dos US Navy SEALs, uma força especial dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, e eles foram para uma missão muito importante, que foi a missão do Iraque, quando eles invadiram o Iraque e tudo mais, e as primeiras forças de equalização ali do que seria aquela tomada não estava tendo sucesso. Então essas forças especiais costumam passar 6 meses em incursão, 6 meses eles voltam para casa. As primeiras expedições não tiveram sucesso. E o Jocko Willink, que é esse comandante que teve sucesso, ele fala sobre responsabilidade extrema. Ele fala que times devem ter processos, padrões, indicadores, treina, executa aquilo que treinou. Quando você for para o campo da execução, você aplica aquilo que com o método você treinou. E você capacita as pessoas e você tem, se não uma família, um time equalizado que confia mutuamente.
E aí na hora de formar time também é muito importante a gente ter aderência, alinhamento de valores. E esses valores vêm de onde inicialmente? Do próprio líder, do principal líder. E o que ele fala em responsabilidade extrema? Em última instância, o erro, a falha é do principal comandante. Ah, mas alguém deu um tiro no lugar errado. A culpa é do comandante. Ele deixou de treinar, ele não capacitou, ele selecionou mal. Alguma coisa aconteceu e a culpa é do comandante. Gente, quem está na liderança, quem está à frente dos negócios, tem que entender que tem que ser uma escolha liderar. Você tem que... liderar é sobre responsabilidade, é sobre você ter nas suas mãos e na tua capacidade intelectual a responsabilidade de coordenar vidas humanas, recursos, dinheiro, né? Tempo. Então, a gente tem que trazer para nós essa responsabilidade de saber que, em última instância, a culpa é nossa. Então, não é sobre acusar ninguém, é sobre resolver problemas em equipe e a gente buscar trabalhar e alcançar um objetivo principal definido sem ficar atirando para todo lado. Tá? E isso não quer dizer, pessoal, que se eu tiver alguém irresponsável no time, eu não tenho que equalizar, eu não tenho que demitir. Não é sobre isso. Eventualmente, eu demiti mal ou aquela pessoa mudou ao longo do caminho, mas... geralmente está condicionado a um ponto meu de como eu tomo decisão, tá? E a responsabilidade é minha. Tá? Outro ponto também são líderes que são permissivos. Ele vê um problema do lado e porque eu tenho uma amizade, um carinho especial, aquela pessoa que está infringindo o código de conduta da empresa, o código de valores, ele é permissivo. Isso cria uma cultura deturpadora na companhia inteira. Ah, mas o cara tá ali. Não importa, gente. Eu tenho que ser criterioso e ser justo em cima da base e o conjunto de valores da companhia. E é como a gente avalia muitas pessoas aqui. E os nossos clientes. A gente avalia a performance, que é a cadeira que aquele cara ocupa, e como ele tem que performar, e o alinhamento aos valores, o alinhamento comportamental que essa pessoa tem com a companhia. Então vai ficando mais fácil a gente tomar decisão com um conjunto de elementos que combinados é um ecossistema de componentes, um organismo vivo que é uma empresa, cada alavanquinha você vai regulando e conseguindo tomar decisão com mais qualidade. Então sobre tomar decisão debaixo de pressão é método, número, é cartesiano, é sim ou não, e alinhamento, racionalizar, alinhamento de valores e em última instância eu sou o responsável por tudo aquilo que acontece debaixo do meu guarda-chuva. Uma aula, e é verdade, isso tudo que você está falando, eu estou me vendo de forma vida pessoal, também se aplica. Sim, os filhos? Se responsabilizar. Meu Deus, isso foi demais. Comenta aí o que você acha sobre isso. E muito bom, Thiago. Tá legal esse papo, hein, Tami? Tá muito bom, muito bom. E né, te convido aí, você que está assistindo, né, que tem prestado o seu tempo, seus ouvidos. Esperamos que né, isso traga luz aí para você, agregue muito valor esse conteúdo. Esse é o objetivo do podcast, é trazer um conteúdo tanto vida, negócios, tudo que permeia o universo. Afinal, empresas são feitas de pessoas. Sim. E tudo é feito para pessoas. Exato. Vocês comentaram de pessoas para pessoas. Então a gente tem que falar também de assuntos como liderança, é um outro tema que a gente vai trazer sobre liderança, como se comportar, comportamento, saúde. Porque se você não estiver bem, nada flui. Sim. A gente pensa nessa questão, as pessoas falam assim, eu consigo separar bem as coisas. Tome cuidado com gente que fala que consegue separar bem, porque tudo afeta tudo. Não tem como se você tá desequilibrado nas emoções, você vai tomar uma decisão errada no negócio, é fato. Seu casamento vai estar em ruínas, você vai ter, seus filhos vão pagar um pato. Então a gente tem que saber e ser muito intencional, e essa responsabilidade, tanto nos negócios quanto na vida, assumir, né, o responsável sou eu. Então se eu estou sentindo isso, o que eu estou fazendo? Como que eu posso melhorar? Exato. É assumir o seu papel e não terceirizar. Mas o casamento acabou por causa dele, por causa dela. Tem a parcela de culpa de cada um, né? Decisões tomadas sob pressão. E a gente vem falando aqui sobre viver sob pressão, é algo natural do ser humano. Quem não vive sob pressão, né? Ou já estagnou ou não está vivo. Ou não está vivo. É mais ou menos isso. Né? É mais ou menos vivo. Isso. E eu queria também, sobre essa perspectiva, é interessante, você falou de família e tudo mais, somos seres complexos e a gente não vive só de negócios, né? Não. A gente trabalha por um bem maior. É necessário recursos, mas no mundo que a gente está não é só sobre recursos. Uma empresa precisa de um propósito claro, de uma missão clara, de uma visão clara para ser alcançada.
Esse é o primeiro ponto, senão ficar algo enfadonho. Aí eu vou trazer mais pressão do que eu deveria para trás das minhas costas. Ótimo você falar sobre isso. Esse é um ponto, mas o que eu queria trazer a perspectiva é que somos seres complexos, a família é fundamental, cuidar da sua saúde é fundamental, cuidar do seu intelecto é fundamental, cuidar da sua fé e sua conexão com o divino é fundamental, com outras pessoas que rodeiam a sua vida. Inúmeros empresários, especialmente no passado, eles deixavam o couro na estrada, literalmente, pelo negócio e perdiam famílias. Inúmeros casos de empresários, isso acontece ainda, mas era com muito mais frequência no passado porque eles eram workaholics e o negócio vinha acima de tudo. Eu entendo que a gente precisa sim, não é uma questão de equilíbrio, porque eu preciso desequilibrar em algum momento a balança para compensar as outras, então eu preciso colocar um pouquinho mais de pressão no trabalho, mas eu faço um acordo com a esposa e com os filhos, mas mesmo assim eu também não estou abrindo mão deles, eu estou colocando um pouco mais de pressão no trabalho. O trabalho guinou, tracionou conforme eu precisava, de forma inteligente com o método, não vou sair atirando para todo lado, senão não vai ter resultado algum. Eu vou focar um pouquinho mais na família, na saúde e tudo mais. Então sim, eu vou buscando manter todos os pilares equalizar de alguma maneira, mas sim eu vou colocar pressão mais aqui ou mais acolá. Mas sem esquecer daquilo que é fundamental. Para aquilo que eu fui chamado, né? Qual é o meu propósito? E um dos meus propósitos aqui é cuidar da minha família. Então, a tríade que não falha é Deus, família e trabalho. Então, isso aí é fundamental. Isso não quer dizer que eu vou passar mais tempo orando ou dentro de uma igreja por conta disso. Não é nada disso. É uma questão de alinhamento de valores e toda hora que eu for tomar uma decisão, são esses valores que vão me dar parâmetro, me dar base para poder decidir. Nossa, espetacular. Verdade, pega e vai pegando tudo isso, porque isso tem muita sabedoria, é algo que a gente aprendeu na nossa caminhada, né? A duras penas não foi fácil chegar até aqui, estamos em aprendizado contínuo, em construção, até o último dia teremos o que aprender, o que melhorar. O fato é que quando a gente dá muita cabeçada, não é, Thiago? Sim. Quantas vezes a gente chegou em ponto assim de, será que a gente está fazendo certo? Ou então a gente não está se dando bem, até a gente entender que, quando você fala de método, parece ser algo tão técnico. Aí fala, nossa, tudo é método, mas você tem que estabelecer alguns métodos aí na sua casa, na sua família. Como que eu opero bem? Muito legal essa linguagem, né, de negócio, trazer para o dia a dia. Como é que eu opero bem diante dessas circunstâncias? A esposa precisa colaborar, os filhos, mas tudo tem um jogo de compensação. Exato. Então, o problema... Vamos falar de método rapidinho? Sim. Por exemplo, eu sou apaixonado por bolo de... Cenoura. Um bolo de cenoura, para dar certo, pessoal, eu preciso dos ingredientes certos, eu preciso trabalhar e cuidar deles, bater ali bonitinho de uma maneira certa, que existe um padrão, bater até que toda a massa fique homogênea e tudo mais, bater por tantos minutos. A quantidade correta de cada A temperatura certa do pré-forno, pré-aquecimento de forno, a temperatura adequada durante a fornada e o tempo certo daquele bolo, tá? O resfriamento desse bolo, a calda que eu vou fazer, tudo tem padrão, parâmetro. Isso é método. São melhores práticas. E aí o que a gente faz? Tem o livro Maestria, que você já leu também. O Robert Greene, ele fala o seguinte: existem 3 fases no aprendizado. A fase do aprendiz, a fase da... Ele fala que é de uma liberdade que você tem para criar, eu esqueci o nome, criativa ativa. Aprendiz, criativa, aprendiz, eu estou começando aprendendo com alguém que conhece muito mais do que eu, estagiário, um assistente, tudo mais, vou ali crescendo na carreira. A criativa ativa, eu tenho insumo para começar a usar, eu vou colocando o tempero. O método está aqui, eu sou aprendiz, aprendi o método, a base, aí eu começo na criativa ativa, já que eu já domino esse método, a usar. E aí vem a maestria. Aquilo já está tão conectado a mim que o flow acontece. Naturalmente eu sei como tomar decisão, estou vendo o número, vi ali alguns parâmetros no comercial, na estratégia, eu vi ali operações e eu já começo a tomar decisão, porque é muito instintivo. Começa da base, começa do método. É um tanto disso. Excelente. Deu até vontade de comer esse bolinho de cenoura. Aliás, eu tenho uma receita, quem quiser. Depois você deixa o link também. É um bolo assim maravilhoso. Quer ver coisa boa também? Fazer negócio, pra mim, você tem que fazer na mesa do restaurante ou de um café. Então, tem tudo a ver. Demorei a entender isso e entendi. É relacionamento. Exato. A base é o relacionamento. E o povo precisa comer. Precisa comer. Gente, quem já provou o bolo de cenoura é com aveia, ele é super leve, fofinho, maravilhoso, mas aí que tá, né? A gente falando de método, e eu já vi muitas pessoas falando, olha, eu segui essa receita, mas não deu certo. É o jeito.
Gente, cada um se desenvolve aquilo que é bom pra você. Então, Exato. por exemplo, não é porque para nosso relacionamento fazer A, B, C dar certo, você tem que desenvolver o seu próprio método. Já viu que, por exemplo, aqui a gente pode dizer, né? Se um tiver emocionalmente abalado, tiver mais com os nervos à flor da pele, o outro já sabe o contraponto. Eu vou ficar quieto, vou ficar de boa. Então, você vai se adaptar. Essa adaptabilidade, falei certo. Ser adaptável, né? Saber reconhecer, assumir a responsabilidade para você e também entender o seu contexto. Isso serve para empresas, para todo segmento. Como é que eu vou melhorar? Né? Como é que eu vou lidar com as pressões e também saber fazer pressão? E aí vem o próximo. A pressão certa para que a coisa aconteça, para que você mude. Legal. A gente, acho que a maior pressão, né, Thiago, que a gente vive conosco, com a gente mesmo. Porque dói mudar, é difícil mudar. E nós vivemos, nossa jornada é muito de mudanças, né? E mudanças rápidas, tá? Aquelas bruscas mesmo, que você ou se adapta ou morre. E a gente aprendeu a se adaptar e a tirar o melhor daquilo. Então fica aí a dica para você, olha o que você tem hoje, eu tenho certeza que nesse ponto aqui do papo, do podcast, você já deve estar agradecendo por ter boas pressões aí na sua vida. E aí falando agora, entrando um pouco mais no mundo dos negócios, você que é empresário, empreendedor, então a gente fala sobre viver sob pressão, mas vamos lá agora, vamos abrir um pouco a mente de quem está ouvindo, sobre o ponto de vista, que pressão que você possa estar exercendo sobre o seu time, sobre as pessoas, ou não saber fazer essa leitura, e como identificar. Legal. Fale alguns pontos onde você pode se tornar abusivo, ou até mesmo não estar extraindo o melhor de cada pessoa. Perfeito. Tá? Fala mais sobre é uma isso. linha muito tênue entre uma pressão exacerbada, você perder a mão e a gente perder as pessoas, e também e aí gerar resultado. É um limiar ali que a gente tem que controlar muito bem, calibrar. Uhum. Vamos pegar a figura de um atleta. Sim. Para um atleta ganhar um certo campeonato, vamos pegar um atleta olímpico, alguém que faz, por exemplo, 100 metros rasos, um corredor. Ele trabalha no limite dele. Então, quando ele está se preparando e treinando, existe um ponto de limite de tensão e elasticidade do músculo, no qual ele vai ser estimulado ao ponto de entregar a melhor performance. Só que se eu passar essa pressão do ponto, né, essa carga muscular, eu posso romper e acabar a carreira por ali. Acabou. Ou acabar o sonho de Olimpíada. Então o que você vai fazer? Carregar aos poucos. Eu vou correr 100 metros em 15 segundos, 100 metros em 14 segundos, 100 metros em 10 segundos e meio. E depois você vem aprimorando, refinando. Primeiro, então, voltando para o estado do flow, para que as coisas estejam conectadas, eu tenho que entender qual é a posição que a pessoa está e se ela tem aderência, se ela está capacitada para os desafios daquela cadeira. Às vezes a cadeira está tão grande para aquela pessoa que vai ser uma pressão desnecessária, ela não vai cumprir. Então eu tenho que ter um limite ali. A pessoa tem que estar, por exemplo, a 60%, 70% daquela cadeira. Aquela cadeira, uma cadeira de 10 metros, ela tem que estar ali a 7 metros. Aquela cadeira tem um certo espaço de competências necessárias para o desafio, né, sejam eles técnicos ou de negócio, a pessoa tem que ter um nível de aderência. Total não, porque eu tenho que lapidar. Ok, é um processo do líder aí, lapidar essa pessoa, condicionar a fazer treinamentos, cursos, um desenvolvimento de one-on-one, um feedback, e em ato contínuo, com algo bem delineado, não feito de forma aleatória. Então, criar de forma coordenada um caminho para capacitar essa pessoa, mas ela tem que ter um mínimo de aderência para aquela cadeira, senão ela vai ficar muito folgada e começa a ansiedade a acontecer, é um pouco disso. Segundo, não é sobre o dono, não é sobre o gestor, é sobre as diretrizes da companhia. Quais são os objetivos traçados para médio e longo prazo? Sim. Visão, quem é a empresa, qual é a nossa missão, como é que a gente tangibiliza o nosso propósito para o mercado com serviços, como é que eu gero valor para esse mercado. Eu aterrizo isso para uma visão muito clara, onde estaremos em 3, 5 anos. Tenho metas para esses 3, 5 anos, depois eu trago para 1 ano. Na cadeira estratégica, para 1 ano, o C-Level que a gente chama, quais são os objetivos, que são as diretrizes, as metas, os indicadores. Legal, quais são as principais ações desses diretores, dos donos, do C-Level. E aí eu vou trabalhar com cada time um desdobramento, imagina, eu estou fragmentando, imagina uma árvore, pessoal. Eu tenho o cerne dessa árvore que vai se desdobrando para todos os times. Então qual é o desafio para aquele time naquele ano?
Qual é o desafio para aquele time naquele trimestre? Quais são os objetivos e metas? Então não é sobre o dono que está pedindo, não é sobre o CEO, sobre o diretor executivo, é sobre quem é a empresa, como eu gero valor para o mercado, como eu aterrizo isso para a realidade de cada um. Aí aquelas funções que estão adequadas às suas cadeiras têm que dar conta do resultado. E eu vou capacitando essas pessoas. Então eu não posso tirar um menino de estagiário e colocar ele como gerente de vendas ou como um sênior em vendas. Eu tenho que fazer uma escadinha do sucesso para que a coisa performe. E aí é nesse equilíbrio das coisas que a máquina como um todo, que é a empresa em si, vai performar e gerar resultado. Nossa, espetacular. Pegou aí, anotou, tudo é método. É método. É método. Não tem como você estar aleatório, achar que as coisas vão funcionar ou vai dar certo. Um ponto muito importante também é que o dono, o principal executivo, o diretor executivo, o CEO, ou os diretores, gestores que estão sob os seus times, tem que trabalhar como um maestro. O que é o maestro? Ele não é o melhor violinista, ele não é o melhor violoncelista, ele não é o melhor pianista, ele não é o melhor flautista, ele é o cara que vai coordenar toda a sinfonia. Se ele não coordenar a sinfonia, a gente vai entrar na hora errada, aquilo vai virar uma bagunça, ninguém vai aplaudir, o show não vai emplacar. Ele tem que fazer a sinfonia, que é os melhores jogarem no momento certo, e aquilo vai fazer com que a sinfonia aconteça, cada um entrando no momento certo. Esse é o principal papel aí do dono, do diretor executivo de uma companhia. Nossa, bela ilustração, Thiago. Ficou bem claro. Gosto muito das suas analogias, de trazer de forma ilustrada ali. Nossa, maravilhoso. É parte daí mesmo. Então, você que está nos assistindo até aqui e tem sentido, acho que aqui já deu para pegar muito essa questão, né, de como lidar com a pressão, identificar alguns pontos, tanto na vida pessoal quanto profissional. Então, a gente está caminhando aqui para o fim desse papo, né? Daria para falar... Tá muito bom, dá para falar umas 3 horas, daria, né? para falar disso, assim, horas e horas, porque tem um assunto puxa o outro. Mas, enfim, aqui a gente conseguiu passar, né, ali para vários públicos, digamos assim, vários contextos, a questão de... Queremos que você saia daqui desse papo pensando, pressão, ela é positiva, a pressão me faz crescer, a pressão, a dificuldade, o desafio que eu estou enfrentando hoje, se eu encará-lo da forma certa, com a ferramenta certa, com o método certo, eu vou conseguir sair muito mais forte. Exatamente. Seja em qual contexto você estiver. Isso é interessantíssimo, Tami. Sim. Se você pegar os grandes pensadores, eles dirão, tem um específico que disse isso, depois vou me recordar e trazer quem é que falou. Mas ele fala, cheguei onde cheguei porque subi no ombro de gigantes. E quando ele estava falando sobre isso, é que ele tomou toda a sua filosofia e parâmetro, estrutura de conhecimento em cima de outros pensadores que viveram antes dele, que ele sequer teve um contato físico, que viveram séculos atrás. Isso é método. Método é sobre cultura humana sendo aprimorada de tempos em tempos. Por que eu vou inventar e sair do zero? Eu vou pegar base lançada, base e fundamento, e eu vou aprimorar em cima dessa base lançada. E adaptar. Exato. Se eu não estou fazendo nem o básico, eu não sou digno de ousar. Eu tenho que primeiro fazer o básico, feijão com arroz bem feito. Essa deu uma dorzinha. A partir disso, aí sim eu estou pronto para inovar, porque eu tenho parâmetro. Senão não sei se eu estou acertando muito ou acertando pouco. Nossa, isso é fundamental, tudo é parâmetro. Maravilhoso, Thiago. Nossa, muito bom. Eu aprendi muito aqui com esse papo. Aliás, eu aprendo muito com você. A gente aprende junto, né? Vai extraindo o melhor. Tanto a gente é sócio aqui da vida, dos negócios, estamos empreendendo há um tempo. Já tivemos altos e baixos, sabemos lidar, graças a Deus, né, com a pressão, buscando, né, reconhecendo que somos pequenos, que somos falhos e que precisamos de ajuda. Isso a nível pedir ajuda a um profissional de saúde, por exemplo, né, uma consultoria, alguém que vai caminhar... Uma mentoria, um colega, um amigo, alguém que tem mais experiência que você. Exato. Que esteja num nível acima, um nível que você quer chegar. Então, isso, não conseguimos nada sozinhos. Então, gostaria, né, vamos fazer um convite aqui pro pessoal, deixar um comentário, uma pergunta, o que você gostou, se identificou com esse papo. Sugira também papos aqui pra gente, a ideia é trazer pessoas, né, trazer contextos diferentes para que a gente possa aprender juntos e caminhar. Então, pra gente encerrar esse papo aqui, tô até chateada de acabar. Vocês querem mais? Então, uma última pergunta aqui. Qual seria um conselho, né, para um empreendedor, um profissional, um empresário que está assistindo agora, uma pessoa? Qual um conselho aqui que você daria para essa pessoa
de acordo, né, com o tema, como lidar com essa pressão. Então, um contexto geral ali, fazendo um balanço de tudo, dá um conselho para essa pessoa que ela vai guardar no coração agora e aplicar na vida dela. Legal, legal. Fechar com chave de ouro. Sim, também acho que o que me trouxe ter o modelo mental que eu tenho hoje, e eu tenho buscado aprimorar a cada dia, estou longe de estar no ápice, então a gente tem que continuar caminhando, mas o que me trouxe até aqui foi ser curioso. Desde a faculdade, desde as matérias mais difíceis, eu nunca quis fazer de tabela só para passar, fazer de tabela só para ganhar. Eu sempre gostei de entender as coisas. Então, o primeiro ponto é método socrático de investigação. Saiba o porquê você está fazendo o que você está fazendo. Você tem essa resposta? Por que você faz o que você faz? Por que você está no contexto em que você está? Primeiro, saiba responder essa pergunta. Está valendo a pena? É isso que você quer? Você está conectado? Você quer servir pessoas através do seu negócio? Um negócio é uma arma poderosa na mão de uma pessoa para gerar impacto para a sociedade. A começar consigo, com sua família, com quem está ao redor, com os colaboradores que ali estão sendo aprimorados, estão levando recursos para suas casas e conhecimento. Então é uma corrente do bem. Será que você tem noção do impacto que você pode gerar? Eventualmente você não é apaixonado pela mecânica do seu negócio em si. Pô, Thiago, eu sou dono de uma distribuidora, não é um negócio tão hype, tão sexy, tão bacana assim, faz dinheiro e tudo mais. Poxa, mas e os desdobramentos disso? Será que se você se aprimora e melhora o teu negócio e cresce, você não impacta mais vidas? Então entender o porquê eu faço o que eu faço. É o primeiro ponto. Segundo, eu entendo que dinheiro não aceita desaforo. Negócios não aceitam desaforo. Então eu tenho que imprimir o melhor com o que eu tenho em mãos. Existe uma máxima no mundo automobilístico que é o que você está fazendo com o carro que te deram. Que eventualmente você não vai chegar em primeiro lugar com o carro que te deram. Mas se você colocar toda a pressão no mundo dele, pressão boa. A pressão se boa. você direcioná-lo da melhor maneira, você vai pegar pódio. E quem sabe você não passa para outra equipe, um outro nível, para um outro estágio no próximo ano. Então o que você está fazendo com o carro que te deram? Tire o melhor do teu negócio. Eu entendo também, quando a gente não tira o melhor do que nós temos em mãos, seja o que for, fazendo analogia aqui em casa, por exemplo, quando algum alimento acaba perecendo porque a gente acabou não olhando, eu fico chateado. Porque eu entendo que a gente tem que tirar o melhor do que nós temos. Verdade. O contrário disso é pecado, é erro, é falhas. Entenda como você quiser. Mas para mim, a gente não tirar o melhor da nossa capacidade intelectual, o melhor das pessoas que estão ao nosso redor, para mim é um erro muito grande. Então tire o melhor do que você tem e desenvolva suas pessoas. Desenvolva o seu negócio porque você tem capacidade de gerar transformação. E terceiro, eu colocaria método em tudo. Procure melhores práticas, procure especialistas, traga pessoas boas. Você não tem a obrigação de saber tudo. Você tem que compor o melhor time. Você tem que ser o grande técnico e o grande maestro. E no final do dia, se eu puder trazer para mim o que é fundamental, coloque a fé no Criador, a fé no Eterno, sobre todas as coisas para coordenar a sua vida naquilo que não está sob o seu controle. E eu fecho assim também. E é isso. Bom, tenho certeza que você foi muito enriquecido com essa conversa. E podemos falar juntos, né? Que a pressão é boa. Sim. A pressão, ela é boa e ela pode se tornar boa. Tenho certeza que com essas ferramentas você vai saber lidar com ela de uma forma positiva e avançar no que você precisa fazer e romper na sua vida, no seu negócio. Tudo que a gente falou aqui se aplica a tudo. Então, é isso, gente. Até o próximo episódio. Foi muito bom estarmos juntos. Você que está aí nos vendo, né, está junto conosco aqui. Faz essa mensagem chegar a outras pessoas, a mais pessoas. Exatamente. Uma corrente do bem. Uma corrente do bem. Exatamente. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E forte abraço, pessoal. Até a próxima. Faça acontecer. Abraço. Usa a pressão para fazer acontecer. Tchau, tchau. Valeu, Té.